Bom dia, queridos alunos do oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos falar do Rio de Janeiro, a capital do Império Português. Bom, com tantas reformas estruturais na paisagem urbana, na política e na economia, o que realmente mudou na vida da população brasileira, em especial para os habitantes do Rio de Janeiro? O aumento populacional foi acompanhado pelo crescimento dos estabelecimentos comerciais e da circulação de mercadorias pelas ruas da cidade. Diferentes grupos sociais conviviam no espaço urbano: funcionários públicos, grandes comerciantes, mascates, vendedores ambulantes, trabalhadores escravizados, libertos, trabalhadores assalariados, apenas para mencionar alguns. Cientistas, artistas, médicos, advogados, engenheiros e artesãos constituíam uma espécie de classe média composta de prestadores de serviços qualificados e bem remunerados, em uma época carente desses profissionais. A presença da nobreza, de grandes comerciantes, dos artistas e das novas instituições culturais fazia com que o ideal de civilidade, entre aspas, estivesse na ordem do dia. O projeto da corte era aproximar o Brasil dos moldes europeus e transformar o Rio de Janeiro em um centro político e econômico de aparência cosmopolita. A elite local se beneficiava das mudanças e incorporava ao seu modo de vida novos objetos de consumo dentro do padrão de modernidade europeu, como papéis de parede, móveis, instrumentos musicais, objetos de decoração e de uso pessoal. A nobreza vinda da Europa também introduzia novas práticas sociais mais requintadas, que passaram a ser assimiladas pelos habitantes da nova corte na medida das suas possibilidades. As diversões públicas e a cultura ganhavam prestígio. No Real Teatro de São João, inaugurado em 1813, apresentavam-se cantores líricos e eram encenadas peças com temáticas de fundo moral e educativo, que buscavam, entre aspas, civilizar e regular os hábitos da sociedade brasileira. Não havia grandes preocupações com a higiene das moradias coloniais de Taipa, as ruas e as construções públicas. Esse era um dos pontos que mais chamavam a atenção dos viajantes europeus que chegavam ao Rio de Janeiro. Afinal, isso contrariava os valores de modernidade em voga na Europa. O novo governo incumbiu-se de promover reformas urbanas de caráter saneador e paisagístico, entre elas a construção de novas ruas e bairros, o aterramento de lagoas mal cheirosas e pântanos fétidos, e a construção de valas para escoamento de esgoto. Novos edifícios, estradas e pontes, escolas e teatros, somados à presença de artistas e nobres circulando pelas ruas, faziam com que a capital do Brasil já não fosse a mesma cidade acanhada da década anterior. As linhas mais retas, os arcos semicirculares, as colunas e os frontões triangulares do estilo neoclássico expressavam a modernidade europeia, compondo o novo modelo urbano que se propagaria pelas principais cidades do Brasil. Com tanta gente vivendo em um mesmo lugar, não apenas as construções se transformavam, mas também o espaço ocupado pela cidade precisava se ampliar. Com o passar dos anos, foram surgindo novos bairros mais distantes do centro da cidade, que exigiam novos meios de transporte mais eficientes. A corte portuguesa trouxe consigo várias sedes e traquitanas, e para melhorar a circulação de pessoas e veículos no Rio de Janeiro, o governo investiu na pavimentação e no alargamento de muitas ruas. Na página 206 a gente tem o glossário que nos diz: sege, que é um veículo pequeno apoiado sobre duas rodas ou quatro rodas, puxados por cavalos, por animais, que transportava até 3 pessoas, também era chamado de caleça. E a traquitana era uma carruagem de uso particular, geralmente luxuosa, um pouco mais que a sege, tinha 4 rodas e era puxada também por animais. Também se investiu na ampliação do sistema de iluminação pública, ao menos nas áreas mais nobres da cidade. Funcionários públicos ou trabalhadores escravizados acendiam os lampiões nas ruas do Rio de Janeiro todo a fim de todo fim de tarde e os apagava pela manhã. Para melhorar o abastecimento de água potável,
foram construídos sistemas de transporte de água e chafarizes em diferentes partes da cidade. Buscava-se assim adequar os serviços públicos ao que se esperava de uma capital imperial. Vamos ouvir um relato de Laurentino Gomes, do livro 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história do Brasil e de Portugal. O livro é de 2007. A chegada da família real produziu uma revolução no Rio de Janeiro. O saneamento, a saúde, a arquitetura, a cultura, as artes, os costumes, tudo mudou para melhor, pelo menos para a elite branca que frequentava a vida na corte. Entre 1808 e 1822, a área da cidade triplicou com a criação de novos bairros e freguesias. A população cresceu 30% nesse período, mas o número de escravos triplicou, de 12 mil para 36.182. O tráfego de animais e carruagens ficou tão intenso que foi preciso criar leis e regulamentos para discipliná-lo. A Rua Direita tornou-se, a partir de 1824, a primeira da cidade a ter numeração e trânsito organizado pelo sistema de mão e contramão. Bom, as mudanças foram então gritantes. Entretanto, ao lado das novas práticas culturais, ainda conviviam a pobreza, a desorganização, a criminalidade e as grandes distâncias sociais e econômicas. Havia no Rio de Janeiro grande número de escravizados e libertos que se dedicavam a diferentes atividades. Muitos dos trabalhadores escravizados tinham certo tempo livre para se dedicarem a questões particulares, ou mesmo para realizar pequenos trabalhos em troca de pagamentos, que podiam manter para si. Eles competiam com pequenos comerciantes e trabalhadores informais na venda de alimentos, no transporte de mercadorias e em outras atividades. Nos bairros mais pobres e afastados da região central, as pessoas viviam em casas muito simples, feitas geralmente de barro ou tábuas. Sem escoamento de esgoto ou outros sistemas de saneamento básico, as ruas viravam grandes lamaçais mal cheirosos e a cidade era tomada por ratos e outras pestes. A elite do Rio de Janeiro se esforçava para copiar hábitos trazidos pelos membros da corte portuguesa, e o governo investia grandes somas no embelezamento urbanístico da cidade e na formação artística. Além disso, o monarca, precisando de dinheiro para organizar a nova corte no Brasil, promoveu aliança com ricos comerciantes e senhores de terra, em troca de títulos de nobreza, aceitava grandes somas de dinheiro para as instituições financeiras brasileiras e apoio político. Entre 1808 e 1820, período de permanência de Dom João na América, foram distribuídos mais títulos de nobreza do que os monarcas anteriores haviam concedido em 300 anos de Portugal. Então, a elite brasileira nesse período estava muito preocupada em ter títulos de nobreza e fazer parte da corte, enquanto a maioria da população no Rio de Janeiro e no restante do Brasil era formada pela população escravizada ou por pequenos comerciantes. Dom João, a família real e a corte portuguesa pareciam, com o passar dos anos, adaptar-se à vida na região tropical. Na Europa, Napoleão havia sido derrotado e encontrava-se preso na ilha de Elba. Os líderes de vários países europeus reorganizavam sua política interna e externa. Nesse contexto, a situação de Portugal era muito peculiar. Sem um governante presente, a ex-colônia havia sido elevada à categoria de Reino Unido e enfrentava uma longa e grave crise econômica. Em toda a Europa, o pensamento liberal ganhava novos significados, além das já conhecidas aplicações econômicas para a burguesia europeia. Para os portugueses, o liberalismo traduzia-se agora no desejo de uma monarquia constitucional e na mobilização por uma reforma política, e isso iria afetar bastante a situação do Brasil. Oficiais do exército e ricos comerciantes organizaram um movimento para libertar Portugal do domínio inglês.
que se estendia desde os combates contra as forças de Napoleão, e organizar uma nova constituição para o reino. Era a Revolução Liberal do Porto, em 1820, que em pouco tempo conquistou o apoio de boa parte da população portuguesa. Entre as reivindicações dos revolucionários estava a volta imediata de Dom João VI a Portugal para jurar a nova Constituição, que previa a recolonização do Brasil, ou seja, o Brasil voltaria a ser a colônia. No começo de 1821, o governo da capital portuguesa, Lisboa, também aderiu ao movimento e a revolução atingiu o Brasil. Tropas portuguesas amotinaram-se no quartel do Rio de Janeiro, colocando-se contra a decisão de Dom João VI de ignorar as manifestações em Portugal e permanecer no Brasil. A pressão internacional também aumentou enormemente e a corte portuguesa, temendo perder o controle de Portugal, resolveu deixar a América. Em 22 de abril, o rei e boa parte dos nobres que haviam chegado ao Brasil em 1808 partiram para a Europa, deixando os cofres brasileiros praticamente vazios e a economia local em crise. Nem toda a família real portuguesa, contudo, partiu para a Europa. O filho mais velho de Dom João VI, o príncipe Dom Pedro, permaneceu na Europa na condição de regente. Era mais uma manobra política do rei português, que ao mesmo tempo atendia aos revolucionários de Portugal e às elites locais do Brasil, que desejavam manter as conquistas políticas e econômicas do período joanino. As cortes em Portugal haviam votado, ainda em março de 1821, a dissolução do Reino do Brasil, que pela decisão voltava a ter laços coloniais com a metrópole, ficava restabelecido até mesmo o antigo pacto colonial e o monopólio comercial. Além disso, os deputados das cortes exigiam o retorno imediato de Dom Pedro a Portugal. Afinal, se o Brasil seria mais um reino, nem um vice-reino, não havia sentido em manter um príncipe regente no Rio de Janeiro. A reação no Brasil, entretanto, foi dura. Membros da elite paulista e fluminense organizaram petições que pediam ao príncipe regente que desafiasse as decisões das cortes em Portugal e permanecesse no Brasil para evitar, assim, a perda de autonomia política do reino. Em janeiro de 1822, Dom Pedro acatou os pedidos de seus súditos brasileiros e afirmou publicamente que desobedeceria às ordens enviadas de Portugal e permaneceria no Brasil. Esse episódio, conhecido como Dia do Fico, contou com grande manifestação popular. Pessoas se reuniram nas ruas do Rio de Janeiro para saudar a decisão do príncipe regente. Fortaleciam-se com essa decisão os laços entre o príncipe regente e as elites locais. A crise do antigo regime e as ideias liberais afetavam diferentes partes do mundo e, no Brasil, resultava no desejo de mudanças que favorecessem a liberdade política e econômica das elites, tá, gente? Não da população em geral. No poder, Dom Pedro expulsou as tropas portuguesas que estavam lotadas no Rio de Janeiro, tratou de organizar a marinha de guerra e determinou que as decisões tomadas em Portugal fossem acolhidas no Brasil, somente após sua prévia aprovação. Aqueles cujos interesses estavam concentrados em uma maior autonomia econômica e política do Brasil passaram a congregar esforços para a independência. Os mais radicais defendiam uma república liberal, os mais moderados uma república escravista e os mais conservadores a independência como manutenção do regime monárquico. Como o clima era de grande insegurança jurídica e política, os ânimos estavam exaltados. Para controlar a situação e com o objetivo de se fortalecer no comando político, Dom Pedro decidiu empreender viagem a São Paulo e Minas Gerais, onde buscaria apoio político. E foi durante o retorno dessa viagem que chegaram do Rio de Janeiro notícias de que as cortes portuguesas tomariam providências mais enérgicas para reverter o quadro político que se instalara no Brasil após a partida de Dom João VI. Os poderes do príncipe regente seriam anulados
e o Brasil seria invadido por tropas portuguesas caso Dom Pedro resistisse. Em 7 de setembro de 1822, ainda a caminho do Rio de Janeiro, nas proximidades da cidade de São Paulo, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, rompendo os laços coloniais que subordinavam o país a Portugal. Era o início da formação do Estado Nacional Brasileiro. A gente pode observar que a nossa independência da nossa metrópole foi realizada por um membro da corte, um herdeiro do trono de Portugal. Então, essa independência, esse dia do fico, essa cena icônica do Independência ou Morte, ela é um pouco ela é um pouco enfeitada, porque na verdade o Brasil não vai romper completamente com os laços com a metrópole, assim como a gente vai observar, por exemplo, o que acontece lá na independência das 13 colônias que formam os Estados Unidos da América hoje. Então a nossa independência, ela foi uma independência que ainda foi conivente com as políticas do trono de Portugal, porque o nosso imperador, o período imperial se inicia com o príncipe de Portugal regendo o Brasil, que seria, entre aspas, uma antiga colônia. Então, em 12 de outubro de 1822, no Palacete do Campo de Santana, na cidade do Rio de Janeiro, foi proclamado imperador constitucional do Brasil e defensor perpétuo com o título de Dom Pedro I, O Brasil, enfim, conquistava sua autonomia e superava sua condição de colônia. Mas se a gente aproximar um pouquinho mais, a gente percebe que a nossa condição imperial, ela ainda tinha laços muito estreitos com a família real portuguesa. Bom, os processos de independência sucediam-se na América desde a independência das 13 colônias, que aconteceu muito antes, em 1776. E as novas nações aderiam, de maneira geral, a projetos republicanos. Mas no caso brasileiro, implantou-se uma monarquia comandada justamente pelo herdeiro do trono português. Essa situação incomum foi apenas uma das aparentes contradições que marcaram o nascimento da nova nação. O Brasil foi também o único país da América do Sul a manter o trabalho escravo como base de suas atividades econômicas. Isso mostra que as mudanças trazidas com a nova condição do país foram pouco profundas. Na verdade, os brasileiros só vão extinguir o trabalho escravo, vão torná-lo proibido, a partir de uma imposição da Inglaterra, porque a Inglaterra queria mercado consumidor para os produtos, para a grande quantidade de produtos que estavam sendo produzidos na Revolução Industrial. Bom, na verdade, o movimento que conduziu à independência foi bastante conservador, liderado por grandes comerciantes e ricos fazendeiros do Brasil, que temiam ver a economia do país novamente subordinada aos interesses portugueses. O processo de conquista de autonomia política manteve boa parte da estrutura social e econômica que vigoravam na época colonial e no breve período de Reino Unido a Portugal. Assim, os grandes proprietários de terra mantiveram suas propriedades, o que incluía os trabalhadores escravizados. Os grandes comerciantes continuaram seus negócios nacionais e internacionais sem a intromissão de Portugal, e a vida de trabalhadores assalariados, profissionais liberais, trabalhadores escravizados e demais brasileiros continuou como na época joanina. O grande desafio do novo país, que acabava de surgir, era organizar uma estrutura de administração política que fosse capaz de lidar com os desafios internos, como a reivindicação de diversos setores da população brasileira por maior participação política, e externos, como as dificuldades em fazer o Brasil ser reconhecido como uma nação independente e apta a assumir compromissos comerciais com outros países. Bom, gente, esse foi o capítulo nosso Rumo à Independência, tá? O que eu quero fazer agora é apenas uma revisão daquilo que nós trabalhamos ao longo de todo esse capítulo, tá? Então, no primeiro momento, nós estudamos sobre os movimentos de independência e podemos destacar que, primeiro, ao longo dos séculos 17 e 18, ocorreram na América Portuguesa alguns movimentos de insatisfação dos colonos
com as medidas da coroa. De maneira geral, eles são divididos em, primeiro, nativistas, como a Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboadas, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos, anticolonialistas, como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Sobre a família real no Brasil, podemos nos lembrar que em janeiro de 1808, com a ameaça de invasão do exército francês a Portugal, a corte portuguesa optou por transferir a sede do Império Português para o Brasil. Para adequar o Rio de Janeiro e o Brasil às necessidades de uma sede monárquica, foram necessárias mudanças econômicas, sociais e políticas. Exemplos são a criação do Banco do Brasil, da Casa da Moeda, a autorização para a instalação de fábricas no Brasil e a permissão para o desenvolvimento da imprensa. Com o decreto de abertura dos portos às nações amigas, autorizava-se a entrada de produtos ingleses no Brasil, com impostos reduzidos. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Sobre o processo de independência brasileiro. Em Portugal, exigiam a volta da família real e a recolonização do Brasil. Embora a corte tenha acatado as reivindicações e retornado à Europa, o Brasil permaneceu como Reino Unido, sob o governo do príncipe regente Dom Pedro. As alianças entre Dom Pedro e as elites locais, os grandes proprietários de terra, os senhores de engenho, os mineradores, entre outros, fortaleceram a resistência brasileira às ordens de Portugal e aceleraram o processo de independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama a separação brasileira de Portugal, mas mantém-se o sistema monarquista de governo e o trabalho escravo, como base das atividades econômicas. Bom, no próximo capítulo nós iremos estudar como se dão os entraves políticos e os processos de independência nos outros países da América. Bom dia a todos, abraços, tchau, tchau.